Você sabe, dá para conseguir o que quer, ter algum sucesso trapaceando, passando a perna nos outros, vendendo promessa vazia, mentira. É ou não é? Dá para bater meta no trabalho, dando uma ajustadinha aqui numa planilha aqui, escondendo uma coisinha ali, mudando um númerozinho, um dígito ali na planilha. É ou não é? O mundo está cheio de gente muito inteligente, só que quase não tem ninguém íntegro. Hoje eu quero te mostrar como ser um Daniel moderno, alguém que prospera sem se vender, que lidera sem se corromper, vence sem negociar princípio e é abençoado com todas as promessas que estão aqui no livro que tem a palavra de Deus. Tem dia que é verdade, parece que está tudo contra a gente, né? O sistema inteiro contra a gente. Você olha para um lado, vê gente furando fila. Você olha para o outro, carro virando na contramão, passando na frente do outro, motoqueiro chutando retrovisor, gente trapaceando, mentindo e ganhando com isso, indo para frente, avançando, ganhando, né, financeiramente. Enquanto você, imagino eu, faz o certo e fica se sentindo assim com o coração pesado. Será que vale a pena, né, ser íntegro, fazer tudo certo, pensar nos outros, no mundo podre? E aí isso vai dando o quê? Vai dando corda para a ansiedade. Aí o resultado não aparece, você já fica chateado, o medo começa a surgir, vai te travando quando tem uma decisão grande demais para ser tomada, e você vai se sentindo sozinho, quando o quê? Quando ninguém entende o peso que é fazer o que você está fazendo, correr atrás das suas coisas, cuidar da sua família, correr atrás de uma promoção, de um trabalho, de uma escala da sua empresa. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus não te colocou onde você está, nesse cargo, na tua empresa, no que você está fazendo hoje, nessa missão, para ser só mais um. Ele te colocou aí para ser quem? Para ser um Daniel na Babilônia. E quem foi Daniel? Antes, vamos para a base bíblica. Vamos aqui, pegue sua Bíblia, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Se você não conhece Daniel, você vai descobrir. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E quem foi Daniel? Daniel era um jovem, talentoso, judeu, que vivia em Jerusalém, que foi levado preso, cativo, para a Babilônia, quando Nabucodonosor, 600 anos antes de Cristo, conquistou Jerusalém. E Nabucodonosor, que era o rei babilônico, pegou os melhores jovens ali, os mais inteligentes, bonitos, que tinham boa aparência, que eram mais instruídos, e levou eles para ser o quê? Para ser servo lá no Palácio Real da Babilônia. Então esses jovens seriam treinados, seriam aculturados, né, na língua, nos costumes babilônicos, e serviam de mão de obra intelectual para a Babilônia. E eles comiam lá, né, eles participavam do banquete real, que era parte desse processo de mudança de cultura, de assimilação cultural. Qual que era o objetivo ali dos babilônicos? Era ir moldando a identidade deles, né, tirando as raízes, né, do povo hebreu, as raízes ali do Deus de Israel, do Deus de Abraão, né? E colocando ali, né, o jeito babilônico de fazer as coisas. Recusar a comida do rei era mais do que eu não vou comer isso, é uma questão de dieta. Era o resultado de uma decisão espiritual e de identidade. A comida na Babilônia era oferecida para os ídolos deles, era preparado de um modo impuro, que era contra, né, a lei judaica, né, o kosher, né, a dieta kosher, está lá em Levítico 11, se não me engano. Mas ele simbolizava o quê? Se curvar, ser submisso à cultura babilônia, né? E Daniel, ele não pensou se aceitaria a comida ou não. Ele já tinha essa decisão internamente. Era uma decisão assim, convicta, firme dentro dele, certo? Assim, resumindo, em 3 palavras, o que definem hoje o
Daniel moderno, um Daniel nos dias de hoje? 3 palavras separadas: decisão, não e contaminação. Decisão, não e contaminação. Você vai entender. Vamos pegar essas 3 palavras como código para uma liderança espiritual que o mundo podre não está preparado, ele não entende. A maioria está esperando que é a oportunidade perfeita. Daniel, ele decidiu, naquele momento, antes da pressão por aquele banquete, por aquele vinho, por aqueles alimentos, o tentarem. Ele tinha dentro dele esse código, o código interno, mais forte do que qualquer gatilho, do que qualquer tentação externa pudesse vir a persuadi-lo. Você vai entender. Vamos pegar aqui, 3 chaves, vamos tirar de prático, Daniel 1:8, vamos levar para o nosso dia a dia. 3 chaves para se manter fiel e ser o Daniel moderno. 1. Decidir antes de ser testado. 2. Manter a sua diferença. 3. Confiar no favor de Deus. Decidir antes do teste, manter a sua diferença, confiar no valor de Deus. Vamos explicar cada um. Decidir antes do teste. Integridade, ela não nasce do calor da negociação. Ela nasce aonde? Na oração de manhã, na comunhão logo cedo com Deus. Se você acorda e vai para o mundão sem bandoleira, sem estar preparado, sem a comunhão, sem a oração da manhã, sem lembrar quem você é, quem vai decidir quem você é são os testes. São as tentações que você pode cair ou não. Percebe? Então, assim, Daniel, não é que ele venceu um teste, ele já estava decidido. Aquele teste nem aconteceu. 2. Manter a sua diferença. Daniel foi colocado num sistema corrupto, mas ele não se misturou. Ele entendeu que a diferença era o seu diferencial. Ser diferente era o seu diferencial. Então, o mundão, o mercado inteiro pode vender mentira. Você vai ser lembrado por vender verdade. E olha que a verdade, ela dura ao longo dos anos. No meu mercado, eu estou mais de 10 anos e eu tenho gente que há 10 anos já ouviu falar de mim e fala assim: cara, só escuto falar bem de você e do teu negócio. 3. Confiar no favor de Deus. Daniel, ele não pediu, nem implorou nenhuma posição, nenhum cargo. Deus o colocou diante de reis. O favor que vem de Deus é mais poderoso do que qualquer concessão, do que qualquer network do mundão, da terra. Enfim, aplicação prática. Hoje, antes de dormir, escreva em uma frase: eu decido não me contaminar. E declara aí: meu caráter é mais valioso do que qualquer contrato. Você não foi chamado para se encaixar no ambiente. Você foi chamado para se destacar. Enquanto o mundão, o sistema se corrompe, Deus levanta os Daniels. A integridade nos dias de hoje é o novo ouro. E quem não tem, vende o quê? Vende quem é, vende sua identidade, vende alma o quê? Por trocado. Não é o sistema que vai te mudar, é você que é movimento e resistência contra o sistema. Deus está procurando líderes que não vendem propósito por trocado, que não trocam quem são os seus princípios por elogio e aplauso. Quem não abandona o altar quando a pressão do caixa aumenta é o verdadeiro abençoado. Escuta aqui, a Babilônia moderna são as tentações para fazer o negócio crescer com lavagem de dinheiro, é você vender produto, um serviço com promessas inatingíveis. Mas o Deus de Daniel ainda é o mesmo. Ele te dá sabedoria para interpretar sonhos, firmeza para suportar pressão e autoridade para ser do reino, fazer parte do reino sem se corromper. Hoje Deus te chama para ser sal da terra, a luz do mundo, onde todos os outros estão se perdendo, para ter uma fé que inspira, uma visão que atrai, que contagia e uma execução que glorifica o reino. Você pode estar no meio da escuridão, mas agora você está sendo chamado para a luz. Você pode estar cercado por corrupção, mas você é separado pela integridade. Ora comigo: Senhor, me dá a força de Daniel, que eu não negocie
meus valores por qualquer resultado. Que eu seja exemplo no trabalho, firme nas decisões e cheio do teu espírito para liderar com sabedoria e fé. Respira fundo e diga com autoridade: eu decido não me contaminar. E escreve aqui nos comentários: eu escolho ser um Daniel, e compartilha com quem precisa lembrar que dá para prosperar sem caixa 2, sem sacanear os outros, sem vender promessa inalcançável, sem lavar dinheiro para os outros. Fechou? Tamo junto. Amanhã tem mais, de segunda a sexta.